A ex-deputada bolsonarista Carla Zambelli, que nem bolsonarista mais é, porque não é aceita sequer pelo bolsonarismo, deixou o Brasil, fugiu para Miami pela Argentina e está dizendo que vai para a Itália, depois que foi condenada a 10 anos de prisão por invasão nos sistemas da justiça eleitoral no Brasil, para querer, de alguma forma, ingressando nos sistemas, tentar provar fraudes eleitorais. E já comprovado, o nosso sistema eleitoral é um dos mais seguros do mundo. Prova disso é que ela não obteve resultado algum, nem ela, nem o Walter Delgatti, o hacker que trabalhou para ela, e depois entregou ela à justiça. Foi condenada a 10 anos. Para os bolsonaristas é tida como a responsável pela derrota de Bolsonaro no episódio da perseguição a um jornalista negro no dia da votação. Quando você soma isso com aquela ação do Roberto Jefferson, o povo, parte da população pode ter se assustado para alguns e tomado a decisão de não votar no Bolsonaro. O próprio Bolsonaro culpa a Carla, está sozinha, isolada, mas fugiu é mais uma que disse que não tinha medo do Supremo, que não tinha medo de ninguém, e correu do Brasil, né? Seguindo os passos, inclusive, do Eduardo Bolsonaro, que está na cola de Donald Trump, tentando fazer com que haja sanções americanas ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e a outras personalidades do país. Quem vai ser o próximo? Estão dizendo que o próximo vai ser o próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, porque a batata dele está assando, como disse o próprio Eduardo quando esteve em Recife há algum tempo atrás, sabendo que a situação de Bolsonaro é muito complicada no Supremo. E agora o ministro Alexandre de Moraes, ele liberou os sigilos das escutas das testemunhas, né? E a situação só se complica para Bolsonaro, porque fica cada vez mais evidente a trama golpista. Aqueles que disseram, não, Bolsonaro não teve nada a ver com isso, Bolsonaro não estava aqui, Bolsonaro não falou isso com ninguém, estão sendo também investigados por isso, porque há uma tendência de que eles conversaram com a própria defesa de Bolsonaro para ter um direcionamento do discurso, como no caso do senador Mourão, que está sendo chamado de novo porque pode ter tido contato com Bolsonaro para combinar o que ia dizer com outras testemunhas. Então, a ação que acabaria no 8 de janeiro, a tentativa de criar um estado de sítio, uma lei da garantia da ordem, de tentar coagir os chefes das Forças Armadas. Um deles, o ex-comandante Marco Antônio Freire, chegou a dizer a Bolsonaro que se ele insistisse com aquilo, ele ia prender, dar voz de prisão ao Bolsonaro. Um representante do Exército chegou a dizer ao presidente, eu posso garantir ao senhor uma coisa, a partir de 1º de janeiro, respeitando a ordem democrática, o senhor não será mais presidente da República do Brasil, porque o senhor perdeu as eleições. E esse debate agora vem à tona com as testemunhas, com tudo que a gente ouviu. Então o Bolsonaro vai se enrolando cada vez mais. A pergunta é, será ele o próximo a fugir, se dizendo um perseguido político, buscando dizer que vai buscar apoio internacional para a sua questão? É uma pergunta que se coloca no meio desse debate. O fato é que a situação do Bolsonaro segue muito mais complicada e que, em meio a esse debate, o Jair Messias Bolsonaro sabe que mais cedo ou mais tarde acabará sendo incriminado, porque tem essa questão, tentativa de matar representantes do Poder Judiciário, chefes do Poder Judiciário, a tentativa de evitar que o povo do Nordeste fosse às urnas com aquela ação da Polícia Rodoviária Federal, o 8 de janeiro, tem muita coisa no entorno que envolve o Jair Bolsonaro. Então, a situação dele vai ficando cada vez mais complicada e segunda-feira o Brasil vai parar a partir das 2 da tarde, porque Bolsonaro e o seu entorno começarão a ser ouvidos e aí certamente mais contradições serão pegas nos depoimentos e a gente vai ver o próprio Bolsonaro perdido se auto-incriminando. Anote o que eu estou dizendo. E minha restrição ao bolsonarismo é porque, ao contrário de setores da direita, quis evitar o direito da população de exercer seu direito democrático livremente. Quanto a isso, não tem perdão.